É isso aí, muito boa noite para você que está em casa nos acompanhando para mais um Esporte RBA nessa segunda-feira, ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, na tela da sua RBA TV. Gente, o programa de hoje tá demais, tá divertido, muito legal mesmo. Confere aí o que vai ter no programa de hoje, olha só. Etapa da Stock Car em Curitiba é marcada por grave acidente. Ângela Borges confirma favoritismo e conquista o bicampeonato brasileiro de fisiculturismo. No futebol tem os gols dos catarinenses no Brasileirão e ainda tudo sobre a rodada de abertura da Liga Rio-Sulense de Futebol Amador. E tem irreverência. Os convidados Alagoas do Cruzeiro e Vaé do Aurora vão encarar o quadro Convidado na Fogueira. O quadro Convidado na Fogueira de hoje tá imperdível. Fica aí, acompanha que você vai gostar, eu tenho certeza. A gente começa o programa de hoje falando de velocidade. Gente, na semana passada a gente mostrou aqui no Esporte RBA que tá rolando uma polêmica lá na Stock Car. O Kaká Bueno reclamou dentro do carro para a equipe dele, na prova de Ribeirão Preto, com relação à falta de segurança. Ele reclamou da Confederação Brasileira de Automobilismo. A Confederação não gostou e puniu o Kaká. Inclusive, ele não participou da última etapa lá em Curitiba. E essa etapa, justamente essa etapa de Curitiba, gerou mais polêmicas. Dá só uma olhada. A bruxa tá solta na Stock Car. Na etapa de Curitiba, que aconteceu no fim de semana, ela começou a aparecer quando o Thiago Camilo teve problemas no carro. Aí, naturalmente, ele começou a andar abaixo da velocidade dos outros e abriu espaço na reta. Acontece que alguns pilotos que disputavam posições não viram o carro de Thiago e bateram em cheio. Pela imagem dá para ver que o impacto foi realmente violento. Por sorte, os danos foram só materiais. E para completar, uma criança atravessou a pista correndo. Ironia ou não, essa foi exatamente a queixa de Kaká Bueno, que ao reclamar da falta de segurança, foi punido pela CBA e não disputou essa etapa. Quem será que tá certo nessa história, hein? Quem será que tá certo, né? Alguns pilotos da Stock Car já se manifestaram a favor do Kaká Bueno nas redes sociais, mas não tem jeito. A Confederação Brasileira de Automobilismo não arredou o pé e realmente o Kaká continua, a punição dele continua valendo. E agora a gente fala do esporte regional, você fica com as curtinhas do esporte, saiba o que foi notícia, o que é notícia na região nesse fim de semana, olha só. A melhor atleta do Brasil no fisiculturismo é de Rio do Sul. Ângela Borges conquistou o bicampeonato brasileiro ontem em Brasília. O título veio na categoria Wellness, até 1,68 m de altura, e também no overall, que reúne todas as categorias. Parabéns, Ângela! Nos Joguinhos Abertos, Rio do Sul encerrou a participação na 24ª colocação do quadro geral de pontos com 4 pontos. 10 posições atrás do desempenho do ano passado. No quadro geral de medalhas, a cidade ficou com o 18º lugar, com 1 medalha de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. O time de futsal Sub-13 de Ituporanga ficou em 3º lugar na Supercopa América. O campeonato aconteceu em Balneário Camboriú e contou com 16 equipes da América do Sul. Em Presidente Getúlio, a manhã de domingo foi de caminhada. O 4º Wandertag movimentou a comunidade da Serra dos Índios. O objetivo é manter vivas as tradições alemãs. Durante a caminhada teve muita música e até a Bierwagen, ou Carroça da Cerveja. Destaque aí para Ângela Borges, realmente, né? Ela hoje é o principal nome do fisiculturismo nacional. É daqui de Rio do Sul, tá aí com a gente nas academias, aí o pessoal encontra ela, tira foto, já tá realmente uma estrela, já se tornou uma estrela a Ângela Borges. Gente, no próximo bloco a gente vai trazer os convidados Alagoas, jogador do Cruzeiro, e também o Vaé, que é jogador do Aurora. Eles estão participando da Liga Rio-Sulense de Futebol Amador. Vai estar muito divertido o bloco com eles e você aí de casa pode participar com a gente ao vivo. É muito simples, é só entrar no facebook.com/esporteRBATV, pega o seu celular, seu tablet, seu notebook, acesse o seu Facebook, procura a nossa fanpage lá e manda a sua mensagem. Antes disso, a gente fala de artes marciais ou MMA, né?
Quem disse que catarinense também não é bom de briga? Pois é, um catarinense foi destaque na última edição aí do MMA, dá só uma olhada. Natural de Curitibanos, Glaico França é o único catarinense a vencer uma edição do TUF. Ele conseguiu o feito ao finalizar Fernando Açougueiro com um mata-leão no terceiro round. A luta aconteceu antes do grande confronto da noite entre a americana Ronda Rousey e a brasileira Bethe Correia. O catarinense agora tem um contrato com o UFC e ainda deve brilhar muito no octógono. É isso aí, parabéns pro Glaico. E agora a gente fala de futebol. Vamos dar uma olhadinha nos gols que movimentaram a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro? A gente começa pela Série B. Olha só, o Criciúma jogou pela Série B, vamos mostrar os gols aí. Criciúma e Boa Esporte. O primeiro gol foi marcado por Marcelo Nicásio, do Boa. 1-0 pro Boa Esporte. O Criciúma conseguiu um empate no finzinho do jogo com o lateral Maicon Silva. O Criciúma continua invicto na Série B com o Petkovic. É o 12º na tabela com 21 pontos, hein? Agora a gente mostra pra você o único jogo da Série A que envolveu times catarinenses que não teve gols. Internacional e Chapecoense. Mas o resultado é bom pra Chapecoense que jogou fora de casa, né? Agora Figueirense e Ponte Preta. Figueirense conseguiu uma boa vitória, 3-1. O primeiro gol foi marcado pelo João Vitor, de fora da área, bonito chute. Aí a Ponte Preta empatou com o Renato Chaves. Mais uma vez Figueirense à frente, cruzamento, Marquinhos, zagueirão Marquinhos, conseguiu botar o Figueirense à frente, 2-1. E no finzinho do jogo, Dudu ainda fechou a conta, recebeu o passe do Cleiton e fechou a conta, 3-1 Figueirense que subiu bastante na tabela com esse resultado. E aí um ótimo resultado também para o Joinville, finalmente conseguiu vencer o Joinville. O primeiro gol foi contra do zagueirão Jesse, aí o Kempis está comemorando, mas o gol não foi dele não, foi contra. E ainda aí o Guti, o zagueirão Guti, fez o segundo gol, 2-0 Joinville. Ótima vitória para o Joinville. Já já a gente mostra a classificação, mas antes vamos dar uma olhadinha nos outros resultados da rodada, do final de semana. Solta aí na tela. Fluminense, na estreia do Ronaldinho Gaúcho, venceu o Grêmio por 1-0. Palmeiras perdeu em casa para o Atlético Paranaense, gol do Gordinho Walter. Coritiba empatou com o Goiás, 1-1. Flamengo empatou também com o Santos no Maracanã em 2-2, o Flamengo não consegue vencer no Maracanã realmente. E o Sport 0-0 com o Cruzeiro, também foi um jogão apesar de não ter gols. Vamos dar uma olhadinha agora na tela para você, a classificação do Campeonato Brasileiro? Solta na tela aí, pessoal, olha só. Os 4 primeiros colocados, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense e Sport. O único time catarinense que aparece nessa primeira parte da tabela é a Chapecoense, com 23 pontos, segue na 9ª colocação. Virando a página, vai aparecer aqui os outros 3 times catarinenses na parte de baixo da tabela. Pode colocar a parte de baixo da tabela aí na tela, dá só uma olhada. O Flamengo puxa esse pelotão aí da parte de baixo com 20 pontos, é o 11º. E o Figueirense ganhou 4 posições, é o 12º com 19 pontos. Belíssima vitória do Figueirense. Quem vem caindo na tabela é o Avaí, é o último time ali antes da zona de rebaixamento, 16º com 17 pontos. E aí aparece a zona de rebaixamento, com o Joinville se destacando de certa forma, porque o Joinville foi até o momento o lanterna do campeonato em todas as rodadas, subiu 2 posições, é o 18º. Caiu o Campeonato Brasileiro para você e olha só, já já a gente vai falar da 10ª Taça SDR, Liga de Futebol Amador, Liga Rio-Sulense de Futebol Amador. A gente vai te mostrar tudo sobre o jogo, a vitória de goleada do Cruzeiro lá em Presidente Getúlio, e também a vitória sofrida do Aurora, além dos outros resultados. Fique com a gente, Sport RBA, quem curte esporte, tá aqui.